Vamos fazer a atividade da unidade curricular Rotinas Administrativas. Você vai entrar na sua plataforma, localize a unidade curricular Rotinas Administrativas e localize a atividade com o nome Atividade Fundamentos de Recursos Humanos. Clique para entrar e vamos ter 5 perguntas. E a primeira delas é: o que é recrutamento de acordo com Tiavenato? Deveremos assinalar apenas uma única alternativa e aqui, na questão 1, a alternativa correta é a letra A, pois ela designa o seguinte: é um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro de uma organização. É um recrutamento. De acordo com o Chiavenato, ele menciona que é a alternativa A aqui. Por quê? O recrutamento é como se fosse você juntar uma quantidade de pessoas que poderiam ou podem estar sofrendo depois uma seleção a fim de ocupar um cargo, mas para que isso possa ser feito, tem que ser feito antes um recrutamento. E aí o recrutamento, ele tem 3 formas. É o que pergunta na situação 2. O que o recrutamento pode ser das formas existentes? Ele pode ser um recrutamento interno. Aqui nós deveremos assinalar várias alternativas, e o recrutamento externo e o recrutamento misto. O recrutamento interno é aquele que você faz com os próprios colaboradores da empresa, que você tem uma vaga disponível dentro da empresa e acaba alguém dentro da empresa podendo ocupar aquela vaga que está sendo disponibilizada. Então, faz-se o recrutamento interno. O recrutamento externo, geralmente, é feito com pessoas que não trabalham dentro da empresa e assim para a sociedade de forma generalizada. E você vai fazer depois a seleção daquelas pessoas que poderiam estar atendendo a vaga que está sendo oferecida. E a outra que está correta é o recrutamento misto. Mas essa opção, às vezes, ela não é tão usada dentro da empresa, porque ela pode causar constrangimento para os 2 tipos de clientes, como o recrutamento interno e o recrutamento externo, onde ali na hora que tiver a seleção, as pessoas poderão das empresas estar mais avantajadas por estar conhecendo rotinas da empresa, diretrizes, normas, e as pessoas de fora poderiam não estar tão à vontade com relação a isso. Mas existem esses 3 tipos de recrutamento: interno, externo e o misto. Na situação 3, nós temos: para que o recrutamento alcance o seu objetivo, é de suma importância que os profissionais de recursos humanos definam corretamente as melhores fontes de divulgação das vagas em aberto. Em função disso, há algumas ferramentas que podem auxiliá-lo a anunciar vagas de emprego. Elas são convenientes para que a empresa possa estar usando. Desta forma, iremos assinalar a alternativa que demonstra esse tipo de divulgação que a empresa pode estar utilizando. Nós deveremos assinalar a opção B, recrutamento pelo jornal ou carta de solicitação à vaga, tendo em vista que, diante dos tempos, contemporaneamente, podemos ver que temos diversos tipos de recrutamento sendo feito para que a vaga possa estar sendo preenchida. Entre elas, como banco de currículos guardados em uma determinada junta comercial, como exemplo, ou às vezes esse banco de currículos colocados dentro da própria empresa, de modo interno, como divulgação via aplicativos de mídia, dizendo que existe uma empresa que está solicitando um recrutamento de pessoas para
que possam ser avaliadas e depois estarem sendo selecionadas para ver quem preenche a vaga que está sendo disponibilizada. Na situação 4, nós temos em que se baseia o processo de seleção. Nesta situação 4, nós deveremos assinalar o item B. Todo o processo de seleção baseia-se na análise comparativa de dois campos. O principal é as exigências de cargo e a característica do candidato. Se estivermos em contramão a esses tipo de processo de seleção, a vaga pode até ser preenchida por qualquer pessoa, mas certamente aquele tipo de atividade desempenhado dentro do cargo não terá um sucesso favorável para a empresa, porque o candidato também tem que atender às exigências do cargo. Ora, como por exemplo, se o cargo precisa que a pessoa tenha habilidades com o computador, o candidato também deverá ter a habilidade em trabalhar com o computador. E na situação 5, já falando, o que está para a situação é a letra A, neste caso a palavra certo, porque o que está designado no texto é o seguinte: associado ao processo de recrutamento, estrutura-se a etapa de seleção. Esta pode ser comparada a um filtro, pelo qual são escolhidas pessoas que apresentam características desejáveis pela organização. Em suma, a seleção busca entre vários candidatos recrutados aqueles que possuem características e competências almejadas pela organização, pela empresa, aumentando assim a sua eficiência e desempenho humano. Então, este contexto, ele está certo, porque depois que você faz o recrutamento, aí sim você pode ir para a próxima etapa, que é a seleção, onde na seleção poderá ser feito através de entrevistas com o candidato, através de provas, através de dinâmica de grupo, para assim filtrar qual é o candidato ideal para aquela vaga que está sendo oferecida. Quando terminar de responder as 5 perguntas, clique em terminar. Confirme que as suas respostas estarão sendo enviadas para o tutor e você poderá constatar ao final dessa confirmação a sua nota.